Muitas pessoas que vão passar por procedimentos cirúrgicos têm um receio que eu acredito ser justificável com relação à anestesia. Então, algumas pessoas até deixam de fazer a cirurgia com medo da anestesia. Como é que é essa situação, né? Realmente esse tipo de medo se justifica? Qual que é a incidência de acidentes anestésicos? Quais são os tipos de anestesia? Como é que eu posso me prevenir disso? Então a gente vai conversar hoje essencialmente sobre anestesia, os tipos de anestesia e os riscos de anestesia. Essencialmente, a gente tem 3 tipos de anestesia. Anestesia local, que é aquela que você toma quando você vai ao dentista, que você sente a picada e tudo mais, mas seu estado de consciência permanece inalterado, ou seja, a equipe anestésica não administra nenhuma medicação no teu sangue que chegue até o teu cérebro e promova uma amnésia, né? Um esquecimento daquilo que aconteceu, uma sonolência. Você permanece o tempo todo em vigília, ativo, entendendo tudo que está acontecendo no teu entorno. E existe anestesia local, essa do dentista, com sedação. Sedação é justamente a administração de uma medicação que pode ser oral, mas geralmente é endovenosa, para que você consiga ser submetido ao procedimento com mais conforto. A sedação é aquilo que você faz, por exemplo, quando vai fazer uma endoscopia digestiva alta, uma endoscopia do estômago. A sedação, por exemplo, é aquilo que você faz quando você vai fazer uma colonoscopia. É aquilo que algumas pessoas precisam de fazer quando são submetidos à ressonância nuclear magnética, pessoas que têm claustrofobia. Então elas precisam de ter uma alteração do seu estado de consciência para poderem entrar naquele túnel da ressonância. E assim também é a anestesia. A anestesia pode ser feita com anestesia local, mais sedação, para que você tenha mais conforto ainda. Inclusive, você que já fez endoscopia digestiva alta ou colonoscopia, ou até uma ressonância nuclear magnética, entrou dentro daquele tubo e precisou de sedação, você sabe como é confortável, você entende a que eu estou me referindo, porque muito provavelmente você não se lembra de nada. Então você tem interesse em fazer algum tipo de cirurgia plástica da face, seja um lifting ou uma rinoplastia, seja uma blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, ou a otoplastia, a correção da orelha da abano, ou então diminuir o tamanho da testa. Independente disso, você tem que passar por algum tipo de anestesia. Fazer uma cirurgia dessa sem anestesia é impossível. Mas o seu grande impeditivo para realizar o teu projeto seria o medo da anestesia. Então, aqui a gente está conversando sobre isso, quais são os tipos de anestesia que a gente usa, como que a anestesia é aplicada, o que você sente, qual o desconforto, qual é o risco. E vamos começar falando sobre a anestesia local.
quase nenhuma cirurgia plástica da face é feita exclusivamente com anestesia local. Geralmente a gente acrescenta a sedação. A gente não, o anestesista. O que ele faz? Ele injeta uma substância na tua veia, ou até mesmo por via oral, um comprimido. Por exemplo, o famoso Dormonide pode ser usado por via oral e também por via endovenosa para poder sedar você, para você ficar sonolento, para você não se agitar, para você ter mais conforto durante a cirurgia plástica da face. Então, em quase toda cirurgia da plástica, você faz uma anestesia local com sedação ou anestesia geral. A anestesia local, pura e simples, é muito raro de ser usado para poder fazer uma cirurgia plástica de face. Dessas cirurgias a que me referi, praticamente só a ortoplastia você poderia pensar em fazer com anestesia exclusivamente local, que é uma cirurgia menor, mas mesmo assim a gente não vê motivo para não acrescentar conforto e realizar uma sedação quando você faz a ortoplastia, mesmo que seja possível realizá-la só com anestesia local. Se nós podemos tornar o procedimento mais tranquilo para você, acrescentar uma sedação, por que nós não faríamos isso? Não tem sentido, né? Eu acho que a anestesia tem que ser encarada não como um medo, mas como uma evolução. Você imagina antigamente, quando a gente não tinha anestesia, pessoal, o sujeito às vezes tinha que ter um braço removido, ele tomava aí meio litro de uísque ou até mais, mordia um pedaço de pau e as pessoas serravam o braço dele, assim, dessa maneira pré-histórica, ou morria, não tinha outra alternativa. Então eu acho que a anestesia deve ser pensada como um conforto, né? Esse ano mesmo, eu já fiz endoscopia digestiva alta e tomei uma sedação. Eu acho ótima a sensação, né? Um soninho que vem, eu não tenho nenhum problema com isso. A minha esposa foi fazer agora recentemente também uma endoscopia digestiva alta e ela nunca tinha passado por isso antes. Ela ficou toda assustada e disse para mim que tinha muito medo de perder a consciência. Pessoal, isso aí é o que acontece toda noite com a gente quando a gente dorme, a gente perde a consciência. Eu acho ótimo, eu acho confortável, tá certo? Então a anestesia local, ela é usada para muito pouca coisa em face, a não ser quando você vai fazer assim um retoquezinho, você faz uma rinoplastia e você tem uma irregularidade do dorso, aí você pega uma seringa com aquela agulha de botox bem fininha, coloca xilocaína, faz aquela anestesia local, a pessoa sente tipo uma picadinha de formiga, a mesma picadinha que se sente para poder colocar o botox, é aquilo ali. Aí depois daquilo você não sente mais nada e você pode fazer um retoque no consultório dessa leve irregularidade do dorso pós-rinoplastia, por exemplo. Ou então uma cicatriz de um lift que ficou um pouco hipertrófica, você pode aplicar a mesma xilocaína com essa agulhinha de botox e fazer a remoção da cicatriz. Esse tipo de coisa assim, muito tranquila, que a gente faz em consultório, a gente faz sempre com anestesia local, porque inclusive no consultório a gente não tem estrutura para poder aplicar sedação, quanto menos uma anestesia geral. Quando você aplica a sedação, o paciente
começa a ficar muito sonolento, a pressão cai um pouco. Você tem que estar num ambiente, né, em que você possa tomar providências para controlar. Se a pressão cair, você aumenta a pressão, né? Se precisar de oxigênio, você dá oxigênio. E aqui no meu consultório especificamente, eu só tenho condições de aplicar anestesia local para fazer pequenos procedimentos. E uma outra coisa que eu me lembrei que eu faço bastante é a correção do rasgo do brinco. Seja o rasgo do brinco simples, que acaba partindo o lóbulo da orelha, ou aquelas pessoas que usaram alargadores, né? E aí, nesse caso, com anestesia local é super tranquilo, a gente faz sim, sem problema nenhum. Uma outra coisa também que eu faço em consultório, mas é ocasional, é remover do couro cabeludo enxerto de costela que a gente mesmo colocou no paciente quando realizou lá atrás uma rinoplastia. Porque às vezes você faz uma rinoplastia e você tira enxerto de costela. E aí dá pena você jogar aquele enxertinho de costela fora. E às vezes sobra um pouquinho de costela, que a costela é cilíndrica, né? Mas você lamina ela, forma umas laminazinhas de costela, e durante a rinoplastia, você faz um cortezinho no couro cabeludo e coloca ali dentro do couro cabeludo a costela e fecha. Por que você faz isso? Porque às vezes a pessoa pode precisar da costela no futuro, né? Pode ter que fazer um retoque de rino, a costela já está na mão, não precisa reabrir o tórax. E aí tem gente que fica com essa costela, não se importa, sente uma leve irregularidade no couro cabeludo, mas tem outras pessoas que falam: doutor, eu quero tirar isso aqui, eu não vou precisar mais mexer no meu nariz, então eu quero tirar essa costela aqui, que às vezes eu sinto aqui uma protuberânciazinha, não é nada, mas eu prefiro tirar. Aí a gente faz com anestesia exclusivamente local também. Pois é, e conversando mais sobre anestesia, vamos falar aqui sobre anestesia local mais sedação. Quer dizer, você além de aplicar com injeçãozinha um anestésico, que geralmente é a xilocaína, no local que você vai fazer a cirurgia plástica da face, nariz, lifting, pálpebras, redução de testa, elevação de sobrancelha, orelhas, seja o que for, você aplica a xilocaína para poder amortecer e na hora de fazer a incisão, o paciente não sentir dor. E a sedação é aquela medicação que o anestesista injeta na veia para o paciente ficar sonolento, às vezes até ronca, para tornar mais confortável. Não é só por isso, tá certo? Quem faz anestesia local sou eu, é o cirurgião, a gente que injeta xilocaína. Geralmente a gente põe um pouco de adrenalina junto com a xilocaína. Por quê? A xilocaína tira a dor. E a adrenalina? A adrenalina, ela contrai, diminui o calibre dos vasos sanguíneos. De modo que quando eu corto, além de você não sentir absolutamente nada, você sangra muito pouco. Entende? Agora, da mesma forma que eu faço anestesia local, o anestesista faz a sedação. E sempre que a sedação é feita, você precisa estar num ambiente, né, com uma retaguarda de oxigênio, algumas drogas, algumas medicações para poder fazer aumentar a pressão, porque ao contrário da anestesia local, a sedação ela interfere com a tua respiração, com a tua pressão, com o teu nível de consciência. Então você não pode fazer uma sedação em consultório, tá certo? Anestesia local mais sedação pode ser usada para tudo. Pode ser usada para lifting, pode ser usada para pálpebra, pode ser usada para nariz, para redução de testa, tá? Para autoplastia. Eu
Leonardo, para que eu uso anestesia local na sedação? Para fazer pálpebras, de rotina eu uso local na sedação, e para fazer otoplastia. Na rinoplastia, eu não uso local mais sedação, não. Eu uso geral. E no lift também. E eu vou explicar por que eu tenho esse tipo de preferência para vocês entenderem melhor o que se aplicaria no caso de vocês que estão aí em planejamento para poderem realizar uma cirurgia plástica da face, seja ela qual for. E anestesia geral? Quando a gente vai propor ao paciente a realização de uma cirurgia com anestesia geral, a maioria fica super tranquila, mas um ou outro eu noto que esse nome, anestesia geral, deixa o cara de olho esbugalhado. E sinceramente, sem necessidade. Por que eu digo isso? Agora no final de 2023, vão fazer 33 anos que eu me formei. E mais de 95% dos meus procedimentos são feitos com anestesia geral. Tem ano que eu opero 200 a 250 cirurgias. Isso é variável. Mas se você multiplicar aí 200 ou 150 por 33, você vai ver que eu já fiz muita cirurgia com anestesia geral. E eu nunca tive um acidente fatal com anestesia geral. Já tive problemas? Sim. Arritmias, broncoespasmo, né? E outros problemas menores. Né? Hipertensão arterial, hipotensão. Mas sempre foram corrigidos prontamente pelo anestesista, cuja função é exatamente essa. O que assusta as pessoas na anestesia geral é que ela difere da sedação, porque na anestesia geral você precisa ser entubado e na sedação não. Quando você faz uma endoscopia digestiva alta, por exemplo, com sedação, você não se lembra de nada. E quando você faz anestesia geral, você também não se lembra de nada. Para você, geral e sedação, quando você acorda, você não se lembra de nada do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma. O fato de ser entubado até acrescenta segurança por outro lado. Muitos anestesistas preferem fazer uma anestesia geral do que uma sedação. Por quê? Porque um dos problemas que a gente tem com anestesia, seja ela qual for, é o paciente regurgitar conteúdo gástrico. Vamos falar a verdade, vomitar. Por isso que toda vez que você vai tomar uma anestesia, seja qual for, uma geral ou uma sedação, quando você vai fazer uma endoscopia digestiva, você não vai fazer um jejum para você ser submetido à sedação. Você pode, na hora que o anestesista injeta o remédio na veia, ou seja para fazer a sedação, ou seja para fazer a anestesia geral, você pode ter umas contrações abdominais e vomitar. E no caso da anestesia geral, o seu pulmão está isolado, não tem como o vômito entrar na traqueia e no pulmão. O seu pulmão ele está isolado justamente pelo tubo, o que não acontece com a sedação. É por isso que muitos anestesistas preferem fazer uma anestesia geral, entubar o paciente, que eles ganham a proteção da via aérea e já eliminam um problema. Tá certo? Então, anestesia geral, a sensação é a mesma que você sente da sedação, com a diferença de que você é entubado. E por que eu uso anestesia geral em quase todas as rinoplastias e em quase todos os lifts?
Porque são cirurgias mais demoradas, gente, né? E por mais que você esteja sedado, você vai fazer um lifting, 6 horas de cirurgia, você ficar na mesma posição, você começa a ter dor nas costas, você começa a ter cãibra no pé, você começa a ter coceira no pé. A gente tem que pedir alguém para ficar coçando o teu pé. Isso não é problema, o problema é que isso atrasa o procedimento. Você entende? Então, no lift eu faço com geral, embora não seja nada errado fazer com local de sedação, que eu acho mais confortável. E na rinoplastia, pelo mesmo motivo, que a rinoplastia é a cirurgia mais demorada do que uma blefaro ou do que uma orelha de abano, uma otoplastia, por exemplo. Mas na rinoplastia tem um outro detalhe. Quando você está fazendo uma cirurgia de rino, muitas vezes você faz um septo junto. Se aproveita para poder mexer nos cornetos, diminuí-los, para que o paciente possa respirar melhor. Às vezes você tem uma sinusite crônica e você alarga a comunicação do seio da face com o nariz. Isso tudo faz a cirurgia sangrar um pouco mais do que se fosse exclusivamente uma rino. E o nariz comunica com a boca. Então, se você tiver um sangramento no nariz e esse sangramento escorrer para a tua garganta e você tiver sedado, ou seja, sem tubo, é mais perigoso você aspirar o sangue entrar dentro do teu pulmão e te dar um problema chamado pneumonite química, que dependendo da quantidade de sangue pode ser até um problema mais grave. Irrita o estômago, você tem uma bronquite, uma dificuldade de respirar, tá certo? E além do que, você imagina bem, você está sedado, né? Você está meio sonolento, você começa a sentir gosto de sangue na boca. Eu opero o nariz e eu corto, cai sangue na sua boca. Aí você sente aquele gosto de sangue, isso não vai te deixar incomodado? Aí você vai querer cuspir. Tem gente que sente o gosto de sangue e fica nervoso, porque se dá conta que está sendo operado, sai daquele soninho gostoso e percebe que tem sangue. Aí a sedação superficializa. Aí você tem que aumentar de novo a sedação, para o paciente dormir mais profundamente de novo, ficar mais profundamente sedado. Então é por isso que eu opto pela geral, principalmente em nariz, em lifting. E tem gente que confunde as coisas. Tem gente que fala assim, doutor, mas eu tenho medo de tomar anestesia geral e acordar com aquela dor de cabeça danada. A dor de cabeça, ela não é tão comum pós-anestesia geral, senão. Ela é mais comum pós-RAC ou peridural. A RAC e a peridural são anestesias aplicadas aqui na região da coluna, quando a mulher vai ter filho, quando vai fazer cirurgia de útero, cirurgia de próstata, cirurgia de bexiga, né? Ela geralmente é feita uma raquianestesia ou perianestesia junto com anestesia, junto com a sedação. E a pessoa pode ter uma dor de cabeça pós-RAC muito forte, tá? Então não é geral que costuma dar dor de cabeça, não. É a RAC. Nem é que costuma, pode acontecer pós-RAC. E no meu caso, eu não uso RAC e nem peridural para nada, porque eu só faço face, eu não faço nada daqui para baixo. Então não confunda as coisas. Um desconforto que pode acontecer após a geral é o frio. Isso é muito comum. A pessoa acorda tremendo de frio. Mas para isso nada melhor do que um bom cobertor. Então a pessoa pode até acordar com um frio, mas a gente coloca um cobertor e muitas vezes um aquecedor. Debaixo do cobertor a gente liga um tubo com ar quente, um aquecedor. E é mais fácil a pessoa acordar com calor, para te falar a verdade, do que com frio. Porque como a gente sabe que tem essa tendência para poder sentir um frio
após acordar de uma anestesia geral, muitas vezes as enfermeiras da sala cirúrgica, elas colocam cobertores e colocam aquecedor, e às vezes eu vejo assim que o paciente está acordando suando de calor. Então é mais provável você sentir calor do que frio. Outro desconforto pós-anestesia geral, vontade de vomitar. Pessoal, isso já foi problema. Hoje aí com a ontrocetona, que é o Vonal, que vocês que têm filho pequeno sabem, né? E você que já teve grávida também, o Vonal, ele é um milagre. Ele é a substância que, por incrível que pareça, você lê na bula, não se sabe como funciona, mas funciona muito bem. Qualquer vômitozinho que você tiver, se a gente pede ao anestesista para administrar a ontrocetona, e quase 100% dos anestesistas hoje fazem isso de rotina, você acorda sem vômito, tá? Então, anestesia geral, ela não dá dor de cabeça, ela pode dar o frio pós-anestesia, que é facilmente controlável, e o vômito pós-geral, que acontecia, hoje, com a medicação moderníssima chamada ontrocetona, isso não acontece mais, tá? Não tem esse problema mesmo, tá bom? Agora, tem uma coisa que pode acontecer em qualquer tipo de anestesia que está ligada ao ato cirúrgico, mas não propriamente à anestesia, né? E que é inerente aos procedimentos mais demorados, como o lifting ou, por exemplo, as rinoplastias mais complicadas, que já foram operadas antes, né? Que é as dores, né, de membros inferiores, principalmente do calcanhar. Então, por que isso acontece? Tem gente que acorda com dor no bumbum. Estou com a dor no bumbum, está doendo e tal, né? Aqui no músculo das nádegas mesmo. Ou principalmente no tornozelo, que não tem assim amortecimento. É porque você fica muito tempo parado na mesma posição. Imagina bem comigo, toda noite quando a gente dorme, a gente vira para a direita, a gente vira para a esquerda, vira de barriga para cima, deita de bruços, você vai meio que revezando. Você não fica parado muito tempo na posição só. Quando você vai fazer uma cirurgia demorada e você fica o tempo todo deitado de barriga para cima, então essa parte de trás do calcanhar ou bumbum podem ficar muito tempo ali sob a pressão, em contato com a maca, e você ter essas dores, tá? Eu tive um paciente que ele teve que usar até muleta, 15 dias, ele teve uma lesão nervosa, ele fez uma eletroneuromiografia e teve uma lesão nervosa pela compressão. E o mais interessante de tudo é que você não deita em cima de uma maca de aço. Você deita em cima de uma maca com o colchão. Em cima do colchão tem um outro colchão chamado casca de ovo, que é uma espuminha que tem a função a mais de evitar esse tipo de problema, pelo menos teoricamente. E às vezes você ainda coloca coxins de gel nessas regiões de calcanhar, embaixo do joelho, das nádegas. Você vai acrescentando medidas protetivas para a pessoa não ter esse desconforto a que me referi, dessas dores por compressão nervosa durante as cirurgias demoradas. Mas mesmo assim, nada é 100%,
a pessoa pode ter esse tipo de dor. No caso desse paciente que teve que usar muleta, que teve uma lesão nervosa, né? Ele recuperou 100%, tá? Mas eu nunca tinha tido nenhum caso até então na minha vida. E foi o único também, 33 anos que aconteceu. E ele se recuperou 100%. Mas você vê, né? Isso deve ter acontecido quando eu tinha aí uns 28 anos de formado. Eu passei 28 anos fazendo isso sem ter nenhum caso e fui ter. Quando eu achava que eu já sabia praticamente tudo, eu tive essa surpresa, né? Depois não aconteceu mais nenhum. E eu lembro exatamente, esse paciente operou na Santa Lúcia, ele usou o colchão casca de ovo, usou os coxins amortecedores e nem foi uma cirurgia super demorada, não. Foi uma cirurgia de umas 3 ou 4 horas. Mas não é possível que isso aconteça. Então, tem que saber que é possível. Sim. Não é recupera-se? Sim. É raro? Não, não é raro, não. É raríssimo. Tá bom? Mas isso aí eu acho que muito pouca gente deve ter ouvido falar disso, porque inclusive comigo aconteceu só essa vez. Já tive outras vezes de alguns pacientes com desconforto compressivo nessas regiões a que me referi, mas da magnitude desse caso em específico, não.